Número 15. Atulê, a vila no penhasco da China. Escondida profundamente nas montanhas acidentadas da província de Sichuan, na China, encontra-se uma das comunidades humanas mais aterrorizantes e isoladas da Terra, a lendária vila no penhasco de Atulê. Empoleirada na borda de um enorme penhasco a mais de 800 metros acima do fundo do vale, esta vila ficou famosa no mundo inteiro por uma razão chocante. A única forma de entrar ou sair era, antigamente, uma série de escadas instáveis penduradas diretamente contra uma parede vertical de rocha. Imagine acordar todas as manhãs sabendo que um passo em falso poderia fazer você despencar em um abismo mortal. Para o povo de Atulê, isso não era uma aventura, era a vida cotidiana. A vila está localizada na prefeitura autônoma Yi de Liangshan, uma das regiões mais remotas e montanhosas do sudoeste da China. Durante séculos, a minoria étnica Yi que vivia ali sobreviveu quase completamente isolada do mundo exterior. As montanhas os protegiam de invasões e de estrangeiros, mas essa proteção tinha um preço enorme, um isolamento tão extremo que a civilização moderna mal chegava até eles. Para entender o quão impossível este lugar realmente é, primeiro é preciso observar o terreno. Penhascos gigantescos se erguem como enormes paredes de pedra acima do vale abaixo. As montanhas são íngremes, instáveis e frequentemente cobertas por neblina. Deslizamentos de terra e quedas de rochas são comuns. Durante chuvas intensas, os caminhos se transformam em armadilhas mortais escorregadias. No inverno, ventos congelantes atravessam os penhascos, tornando cada escalada ainda mais perigosa. Durante décadas, os moradores subiam e desciam usando escadas rudimentares feitas de cipós e pedaços de madeira. Algumas partes eram quase verticais. Pais carregavam crianças nas costas enquanto escalavam centenas de metros em direção ao céu. Agricultores transportavam plantações da mesma maneira. Pessoas idosas praticamente não tinham como sair da vila com segurança. E talvez a parte mais chocante, crianças precisavam subir essas escadas mortais todos os dias apenas para frequentar a escola. Jovens estudantes, alguns mal tinham idade suficiente para compreender o perigo, passavam horas atravessando os penhascos. Um único escorregão poderia significar morte instantânea. Fotografias de crianças penduradas nas escadas enquanto carregavam mochilas acabaram se espalhando pelas redes sociais chinesas e chocaram toda a nação. De repente, o mundo escondido de Atulê deixou de ser invisível. Mas antes da chegada das câmeras, a vida na vila era brutalmente difícil. Não existiam estradas adequadas. Emergências médicas eram aterrorizantes, porque chegar a um hospital poderia levar horas ou até dias. Mulheres grávidas, trabalhadores feridos e idosos doentes frequentemente não tinham ajuda imediata disponível. Durante tempestades, a vila podia ficar completamente isolada do mundo exterior. Eletricidade e comunicação moderna foram limitadas durante anos. Suprimentos eram caros e difíceis de transportar. Até mesmo levar alimentos básicos para a vila exigia escaladas exaustivas pelo penhasco. Cada objeto, de saco de arroz a ferramentas agrícolas, precisava ser carregado fisicamente pelas mãos humanas. Mesmo assim, apesar dessas condições impossíveis, o povo de Atulê sobreviveu. Gerações aprenderam a se adaptar à montanha. Os moradores se tornaram escaladores experientes desde a infância. O medo de altura tornou-se algo normal. Crianças aprendiam equilíbrio e resistência antes mesmo da adolescência. Terraços agrícolas foram esculpidos diretamente nas encostas das montanhas, onde os moradores cultivavam pimentas, milho e batatas em pequenos pedaços de terra suspensos acima do vale. A vida ali exigia força física constante. Cada viagem para fora da vila se transformava em uma expedição perigosa. Até atividades simples, como comprar suprimentos ou visitar parentes, envolviam escaladas ameaçadoras à vida. Mas o isolamento também criou uma cultura única. O povo preservou tradições, idioma e costumes que permaneceram intocados durante séculos. Festivais, músicas e práticas ancestrais sobreviveram nessas montanhas, enquanto grande parte do mundo moderno mudava rapidamente abaixo delas. De muitas formas, Atulê ficou congelado no tempo. Então tudo mudou. Em 2016, imagens chocantes de crianças escalando as escadas do penhasco viralizaram por toda a China. A indignação pública explodiu. Milhões de pessoas não conseguiam acreditar que seres humanos ainda viviam em condições tão mortais na era moderna.
O governo chinês logo interveio e anunciou grandes mudanças. Escadas de aço substituíram muitas das perigosas estruturas de cipó. Milhares de degraus metálicos foram instalados diretamente na lateral do penhasco, criando um caminho mais seguro, embora ainda aterrorizante, até a vila. Pela primeira vez, subir tornou-se menos mortal. Turistas e jornalistas começaram a chegar de todas as partes do mundo. De repente, Atuleia se transformou de uma comunidade escondida e isolada em um símbolo global de sobrevivência extrema. Mas a modernização trouxe novos desafios. O turismo trouxe dinheiro, mas também trouxe atenção e pressão. Alguns moradores começaram a deixar a montanha completamente. Programas de realocação do governo ofereceram apartamentos modernos em cidades próximas. Famílias se passaram gerações vivendo entre os penhascos subitamente enfrentaram uma decisão difícil: permanecer em seu lar ancestral ou se mudar para a civilização moderna. Muitos escolheram se realocar. Para os moradores mais velhos, deixar a montanha foi emocionalmente doloroso. Os penhascos eram perigosos, mas também eram o lar deles. Histórias inteiras de famílias estavam ligadas àquela terra. Túmulos de ancestrais observavam os vales abaixo. As tradições estavam enraizadas nas próprias montanhas. Outros abraçaram a mudança. As crianças finalmente puderam frequentar a escola com mais segurança. Cuidados médicos tornaram-se mais acessíveis. Famílias ganharam eletricidade, internet e moradias estáveis. Para as gerações mais jovens, o mundo exterior oferecia oportunidades que seus pais jamais poderiam imaginar. Mesmo hoje, Atuleia continua sendo um dos lugares mais inacreditáveis que os seres humanos já chamaram de lar. Estar na borda da vila parece irreal. Pequenas casas se agarram à encosta da montanha enquanto nuvens flutuam abaixo delas. Olhar para baixo revela uma queda quase vertical desaparecendo no fundo do vale. O silêncio é interrompido apenas pelo vento atravessando os penhascos. É bonito, mas aterrorizante. E talvez seja exatamente isso que torna Atuleia tão inesquecível. Ela prova que os seres humanos conseguem se adaptar a lugares que parecem impossíveis para a sobrevivência. Enquanto a maioria das pessoas luta contra trânsito, cidades lotadas ou estresse moderno, o povo da vila no penhasco da China passou gerações literalmente pendurado entre a vida e a morte todos os dias. Em um mundo repleto de tecnologia avançada e cidades modernas, Atuleia nos lembra que alguns humanos ainda sobrevivem em lugares onde a natureza permanece esmagadoramente poderosa. E bem acima dos vales de Sichuan, agarrada aos penhascos como um ninho de águia, a Vila Impossível ainda observa as montanhas. Número 10. Os Portões do Inferno, o fogo eterno do Turquemenistão. No meio do brutal deserto de Karakum, no Turquemenistão, existe um lugar tão aterrorizante, tão surreal e tão apocalíptico que muitas pessoas acreditam que ele parece a entrada para outro mundo. Os moradores locais o chamam dos Portões do Inferno. Oficialmente conhecido como a cratera de gás de Darvaza, este gigantesco buraco em chamas permanece queimando continuamente há décadas. Chamas rugem sem parar saindo da terra. O solo brilha em laranja através da escuridão. Calor tóxico sobe ao ar do deserto dia e noite sem cessar. E de alguma forma, seres humanos ainda escolhem viver e trabalhar perto dele. À primeira vista, a cratera nem parece real. O enorme buraco se estende por aproximadamente 70 metros de largura e mergulha profundamente no solo. Lá dentro, milhares de chamas irrompem das rachaduras da terra como demônios vulcânicos presos sob a superfície. À noite, a visão se torna quase sobrenatural. O deserto ao redor fica completamente negro enquanto a cratera arde como um gigantesco olho de fogo no meio do nada. O som do gás rugindo ecoa pelas areias vazias. O calor explode para fora com tanta intensidade que ficar muito perto se torna insuportável. Mas a história por trás dos Portões do Inferno é ainda mais chocante do que sua aparência. Em 1971, cientistas soviéticos procuravam reservas de gás natural no deserto de Karakum. A região repousa sobre enormes campos subterrâneos de gás, alguns dos maiores da Ásia Central. Durante operações de perfuração próximas à vila de Darvaza, um desastre aconteceu repentinamente. O solo abaixo da plataforma de perfuração desabou. Os engenheiros perceberam que haviam acidentalmente rompido uma gigantesca caverna subterrânea cheia de gás natural.
A Terra se abriu em uma enorme cratera, engolindo equipamentos e criando um vazamento perigoso de gás metano para a atmosfera. Temendo que o gás venenoso pudesse se espalhar e matar moradores e animais próximos, os cientistas tomaram uma decisão desesperada. Incendiaram a cratera. Eles acreditavam que as chamas se extinguiriam em poucos dias. Estavam catastroficamente errados. Mais de 50 anos depois, a cratera ainda continua queimando. Ninguém sabe exatamente quanto gás ainda permanece subterraneamente. Alguns especialistas acreditam que a cratera se conecta a enormes reservas de gás natural que continuam alimentando as chamas infinitamente. Outros acreditam que ela poderá eventualmente desabar ainda mais ou finalmente se apagar algum dia. Mas por enquanto, o fogo continua. O ambiente ao redor de Darvaza é um dos mais severos da Terra. O deserto de Karakum cobre quase 70% do Turquemenistão. As temperaturas no verão podem ultrapassar 50 graus Celsius. Água é escassa. Tempestades de areia são frequentes. A paisagem é quase completamente vazia, estendendo-se infinitamente sob um céu escaldante. Viver em qualquer lugar próximo desta região já é difícil. Viver ao lado de uma gigantesca cratera de fogo eterno parece quase insano. Mesmo assim, comunidades do deserto, trabalhadores e viajantes continuam sobrevivendo nesse ambiente implacável. Alguns moradores locais se adaptaram ao deserto muito antes da existência da cratera. Tradições nômades, caravanas de camelôs e técnicas de sobrevivência permitiram que pessoas atravessassem essas terras mortais durante séculos. Mas os portões do inferno transformaram a região em algo completamente diferente. Hoje, a cratera se tornou uma das atrações turísticas mais estranhas da Terra. Aventureiros viajam do mundo inteiro apenas para testemunhar pessoalmente o poço em chamas. Muitos descrevem a experiência como pisar em outro planeta. E, honestamente, é fácil entender o motivo. Ficar próximo à borda da cratera provoca uma sensação profundamente perturbadora. O chão vibra por causa do calor. As chamas tremulam violentamente abaixo. Ondas espessas de ar quente sobem diretamente no rosto de qualquer pessoa que se aproxima. Existem poucas barreiras de segurança, tornando a experiência ainda mais perigosa. Um único passo em falso perto das bordas instáveis pode ser fatal. À noite, campistas às vezes dormem nas proximidades sob as estrelas, enquanto a cratera ilumina todo o deserto como uma gigantesca fornalha. O contraste é assombroso. Escuridão fria e infinita cercando um círculo de fogo furioso. Alguns cientistas também se preocupam com o impacto ambiental. O gás metano é um poderoso gás de efeito estufa, e a cratera representa décadas de combustível queimando continuamente na atmosfera. O governo do Turquemenistão ocasionalmente discute extinguir o fogo para preservar recursos valiosos de gás e reduzir danos ambientais. Mas apagar os portões do inferno não é fácil. A estrutura subterrânea permanece imprevisível, e ninguém compreende totalmente os complexos sistemas de gás abaixo do solo do deserto. Tentativas de controlar ou estudar a cratera são extremamente arriscadas. Enquanto isso, a vida ao redor do deserto de Karakum continua. As pessoas ainda suportam calor brutal, recursos limitados e isolamento em um dos ambientes mais severos do planeta. Vilas permanecem espalhadas por enormes distâncias vazias. Viajantes atravessando o deserto precisam se preparar cuidadosamente porque erros de sobrevivência aqui podem rapidamente se tornar mortais. Escassez de água, temperaturas extremas e condições remotas dificultam resgates de emergência. Durante tempestades de areia, a visibilidade pode desaparecer quase completamente. Até mesmo estradas modernas através do deserto podem parecer infinitas e impiedosas. E bem no meio dessa natureza, hostil arde uma cratera que parece como se a própria terra tivesse rachado. Para muitos visitantes, os portões do inferno simbolizam a relação perigosa da humanidade com a natureza. O que começou como um acidente industrial tornou-se uma cicatriz permanente na paisagem, uma cicatriz que continua queimando década após década. Mas também existe algo estranhamente hipnotizante nisso. A cratera representa poder bruto, energia indomada. Um lembrete de que abaixo da superfície do nosso mundo existem forças que os seres humanos ainda não conseguem controlar completamente. E talvez seja exatamente por isso que a cratera de gás de Darvaza continua sendo um dos lugares mais impossíveis onde seres humanos já sobreviveram ao lado.
Porque no meio de um dos desertos mais mortais da Terra, cercada por silêncio, escuridão e fogo, a humanidade continua encarando diretamente as chamas. Número 5. A cratera Ijen da Indonésia. Escondido profundamente dentro das montanhas vulcânicas de Java Oriental, na Indonésia, existe um lugar que parece menos com a Terra e mais com a entrada para outro mundo. Um lugar onde o próprio ar pode matar você. Um lugar onde rios brilham em azul na escuridão, fumaça tóxica queima seus pulmões e homens caminham diretamente para o inferno todos os dias apenas para sobreviver. Bem-vindo à cratera Ijen, um dos lugares mais perigosos e impossíveis que os seres humanos já chamaram de local de trabalho. À primeira vista, a montanha parece bonita. A névoa desliza pelos penhascos irregulares. O nascer do sol pinta o céu com cores laranja e carmesim. Turistas se reúnem no topo com câmeras, maravilhados com a paisagem irreal. Mas por trás dessa beleza se esconde uma realidade brutal que poucos estrangeiros realmente entendem. O vulcão Ijen abriga um dos maiores lagos ácidos de cratera da Terra. A água dentro desta enorme cratera não é água comum. É ácido sulfúrico altamente tóxico. O lago brilha com uma estranha cor turquesa tão bonita que quase parece falsa. Mas se um ser humano cair lá dentro, sobreviver seria quase impossível. A cratera libera constantemente gases vulcânicos venenosos no ar. Espessas nuvens de fumaça de enxofre sobem de profundas rachaduras na terra. O gás queima os olhos, ataca os pulmões. Às vezes se torna tão concentrado que até mesmo permanecer por perto durante alguns minutos pode dificultar a respiração. Ainda assim, apesar de todo esse perigo, centenas de pessoas continuam trabalhando aqui. Muito antes do nascer do sol, os mineradores de enxofre começam sua jornada mortal para dentro da cratera. Na completa escuridão, eles escalam trilhas vulcânicas íngremes carregando apenas ferramentas básicas e cestos simples. A maioria deles quase não usa equipamentos de proteção. Alguns utilizam panos molhados como máscaras. Outros trabalham com respiradores baratos que mal funcionam contra os vapores tóxicos. À medida que descem mais profundamente na cratera, a paisagem se torna aterrorizante. O solo está manchado de amarelo pelos depósitos de enxofre. Vapor sibila violentamente das rachaduras nas rochas. Gás tóxico envolve tudo. A visibilidade desaparece dentro de espessas nuvens de fumaça. E então, de repente, a montanha começa a brilhar em azul. Este é o famoso fogo azul de Ijen, um dos fenômenos naturais mais raros da Terra. À noite, gases sulfúricos em combustão se inflamam ao entrar em contato com o oxigênio, criando chamas azul elétricas que podem subir vários metros no ar. A visão é bela além das palavras, mas mortal ao mesmo tempo. Os mineradores caminham diretamente ao lado dessas chamas. Usando barras de metal, eles quebram enormes pedaços de enxofre endurecido de tubos vulcânicos instalados dentro da cratera. O trabalho é exaustivo. Rochas afiadas cortam seus pés. Vapores tóxicos sufocam seus pulmões. As temperaturas variam entre o ar congelante da montanha e o calor ardente do vulcão. Então vem a parte mais difícil. Cada minerador carrega enormes cestos com blocos de enxofre, às vezes pesando mais de 70 a 90 quilos. Isso é mais pesado do que o peso corporal de muitas pessoas. Eles carregam essas cargas nos ombros usando varas de bambu equilibradas sobre as costas. E então eles sobem, passo por passo, respiração por respiração, pelas íngremes paredes vulcânicas. Um único movimento errado pode fazê-los cair sobre rochas afiadas ou aberturas de vapor tóxico. Muitos mineradores sofrem lesões permanentes na coluna. Outros desenvolvem graves doenças pulmonares após anos inalando gás sulfúrico. Alguns perdem a consciência por causa dos vapores. Ainda assim, eles continuam voltando. Por quê? Para muitas famílias que vivem nas proximidades, o vulcão é sua única fonte de renda. Imagine arriscar sua vida todos os dias, apenas para ganhar dinheiro suficiente para comida. Esta é a realidade de Ijen. Mas o perigo não termina com o gás tóxico. O próprio vulcão permanece ativo. Terremotos sacodem regularmente a região. Erupções repentinas são sempre possíveis. Cientistas monitoram constantemente a pressão dos gases e a atividade vulcânica porque as condições podem mudar sem aviso. Às vezes, a cratera se torna tão perigosa que áreas inteiras precisam ser evacuadas.
Espessas nuvens de gás venenoso podem se espalhar por quilômetros, ameaçando vilarejos próximos e viajantes. Mesmo assim, turistas continuam chegando de todas as partes do mundo. Muitos vêm esperando testemunhar as lendárias chamas azuis antes do nascer do sol. Eles caminham pela escuridão usando lanternas, enquanto guias os alertam para não respirar profundamente. À medida que descem mais perto da cratera, o cheiro de enxofre se torna insuportável, como produtos químicos queimando misturados com ovos podres. Para muitos visitantes, apenas alguns minutos dentro da cratera são insuportáveis. Agora imagine trabalhar lá por anos. O contraste é chocante. Turistas tiram belas fotos para redes sociais enquanto os mineradores ao lado deles lutam sob cargas impossíveis, seus rostos cobertos de cinzas e suor. E ainda assim, apesar do sofrimento, existe algo profundamente humano nas pessoas de Ijen. Muitos mineradores sorriem enquanto trabalham. Eles brincam com os visitantes, ajudam uns aos outros a subir caminhos perigosos. Sua força parece quase real. Gerações de famílias trabalharam dentro deste vulcão, transformando um dos ambientes mais mortais da Terra em um lugar de sobrevivência. É um lembrete de que os seres humanos podem se adaptar a quase qualquer lugar, até mesmo dentro de um pesadelo vulcânico tóxico. Mas Ijen não é perigoso apenas por causa da própria cratera. A região ao redor também é moldada por poderosas forças naturais. A Indonésia está situada diretamente sobre o Anel de Fogo do Pacífico, a zona vulcânica mais ativa do planeta. Milhares de ilhas foram criadas por erupções violentas ao longo de milhões de anos. Mais de 120 vulcões ativos existem em todo o país, e muitas comunidades ainda vivem perigosamente próximas deles. Para as pessoas perto de Ijen, o vulcão é tanto uma maldição quanto uma tábua de salvação. Ele ameaça vidas, mas também alimenta famílias. Sem ele, muitos não teriam trabalho algum. Essa relação brutal entre seres humanos e natureza existe há gerações. E em nenhum outro lugar da Terra ela é mais visível do que nas profundezas tóxicas da cratera Ijen. Número 1. A floresta de pedra de Zhangjiajie, na China. Profundamente dentro das montanhas da China existe uma paisagem tão surreal, tão impossível, que parece outro planeta. Gigantescos pilares de pedra se erguem milhares de metros em direção ao céu. Espessas nuvens flutuam silenciosamente entre enormes colunas rochosas. Florestas se agarram a penhascos verticais que parecem desafiar a própria gravidade. Durante neblina intensa, as montanhas parecem flutuar no ar como ilhas de um filme de fantasia. Este é Zhangjiajie, um dos lugares mais estranhos e impressionantes onde os seres humanos atentaram viver nas proximidades. A primeira vez que as pessoas veem essa paisagem, muitas não conseguem acreditar que ela seja real. Enormes pilares de arenito se estendem infinitamente pelo horizonte, formando uma gigantesca floresta de pedra diferente de qualquer outro lugar da Terra. Alguns desses pilares ultrapassam 1000 metros de altura. Muitos são tão estreitos e íngremes que parecem prestes a desabar a qualquer momento. Mas eles permanecem aqui há milhões de anos. Chuva, vento, terremotos e erosão esculpiram lentamente este mundo impossível a partir de rochas antigas. Com o tempo, a pedra mais macia desapareceu enquanto a rocha mais dura permaneceu de pé, criando milhares de pilares gigantes espalhados por vales profundos e florestas cobertas por névoa. O resultado parece quase sobrenatural. Na verdade, a paisagem se tornou mundialmente famosa após inspirar as montanhas flutuantes do filme Avatar. Milhões de turistas agora visitam Zhangjiajie esperando testemunhar o verdadeiro mundo alienígena escondido dentro das montanhas da China. Mas por trás da beleza existe um ambiente incrivelmente perigoso e difícil para a sobrevivência humana. Durante séculos, vilarejos isolados existiram profundamente dentro dessas montanhas. Chegar até eles era quase impossível. Antes das estradas e pontes modernas, as pessoas escalavam trilhas íngremes esculpidas diretamente nas paredes de rocha. Algumas trilhas eram tão estreitas que um único erro significava morte certa. Imagine carregar comida, água, madeira ou suprimentos por caminhos verticais às montanhas suspensos sobre quedas mortais. Esta era a vida diária durante gerações. A geografia da região criou um isolamento extremo. Espessa neblina frequentemente cobre as montanhas durante dias. Chuvas fortes transformam trilhas em armadilhas escorregadias de morte. Deslizamentos de terra destroem regularmente caminhos e vilarejos.
Durante tempestades, seções inteiras de penhascos podem desabar sem aviso. Mesmo hoje, muitas áreas continuam incrivelmente difíceis de acessar. E então existem as alturas. Zhangjiajie abriga algumas das passarelas mais aterrorizantes da Terra. Pontes de vidro se estendem sobre enormes cânions a milhares de metros acima do solo. Caminhos transparentes se agarram às laterais dos penhascos, enquanto visitantes avançam cuidadosamente tomados pelo medo. Uma famosa ponte de vidro se tornou tão assustadora que alguns turistas congelaram completamente no meio dela, incapazes de se mover. Outros rastejaram sobre mãos e joelhos em pânico após olharem através do piso de vidro para o abismo infinito abaixo. Agora imagine viver permanentemente neste ambiente. O clima nas montanhas muda rapidamente. Em um momento o céu está limpo. No seguinte, uma névoa densa engole tudo. As temperaturas mudam rapidamente, especialmente durante o inverno, quando condições congelantes tornam os penhascos ainda mais perigosos. A agricultura nessas montanhas sempre foi difícil. Terras planas são extremamente raras. Historicamente, os moradores construíram casas em estreitas saliências ou vales escondidos entre os pilares gigantes. Cultivar plantações exigia um esforço incrível. Transportar mercadorias para dentro e para fora da região podia levar dias. Ainda assim, os seres humanos sobreviveram aqui. Durante séculos, comunidades locais se adaptaram ao terreno impossível. Construíram escadarias nos penhascos, pontes de madeira sobre ravinas profundas e caminhos suspensos através das montanhas verticais. Cada aspecto da vida exigia resistência física. Crianças caminhavam por perigosas trilhas montanhosas para ir à escola. Moradores idosos subiam escadarias íngremes diariamente apenas para buscar água ou suprimentos. Tudo aqui exigia força, mas a paisagem também criou lendas. Histórias antigas descreviam as montanhas como lugares sagrados cheios de espíritos e mundos escondidos. Quando a névoa atravessava os pilares de pedra, os picos pareciam vivos. Florestas inteiras desapareciam nas nuvens. Ecos estranhos reverberavam pelos vales. À noite, o silêncio se tornava quase assustador. Mesmo hoje, Zhangjiajie parece misteriosa. As florestas ao redor dos pilares de pedra estão cheias de animais raros, cavernas escondidas e ravinas profundas quase intocadas pela civilização moderna. Alguns penhascos permanecem quase inacessíveis, até mesmo com a tecnologia atual. A natureza ainda domina completamente esta região. E apesar da crescente indústria do turismo, o perigo continua em toda parte. Chuvas intensas podem provocar enchentes repentinas e deslizamentos de terra. Quedas de rochas ocasionalmente ameaçam áreas de caminhada. Ventos fortes balançam pontes suspensas acima de enormes precipícios. Equipes de resgate monitoram constantemente as zonas turísticas porque acidentes podem acontecer instantaneamente. Ainda assim, milhões continuam visitando porque simplesmente não existe nenhum outro lugar igual na Terra. Estar dentro de Zhangjiajie parece entrar em outra dimensão. A escala é esmagadora. Pilares gigantes desaparecem nas nuvens acima de sua cabeça, enquanto vales infinitos se estendem abaixo de seus pés. Os seres humanos parecem minúsculos diante das enormes torres de pedra ao redor. Isso nos lembra quão pequenos realmente somos comparados à natureza. Mas talvez a parte mais inacreditável seja esta: os seres humanos não apenas visitaram este lugar impossível. Eles sobreviveram aqui, durante gerações, dentro de uma das maravilhas naturais mais surreais e mortais da Terra. Se você achava que estes lugares eram impossíveis de sobreviver, espere até ver o que vem a seguir. De vilarejos pendurados em penhascos mortais, a vulcões tóxicos onde uma única respiração pode matar, a humanidade continua sobrevivendo em lugares onde a natureza nunca quis que vivêssemos. Então me diga, qual lugar mais chocou você? A aterrorizante Vila do Penhasco da China, os ardentes portões do inferno ou o mortal vulcão de fogo azul da Indonésia? Comente abaixo agora mesmo. E se você ama descobrir os lugares mais extremos, misteriosos e inacreditáveis do mundo, inscreva-se antes que esqueça, porque o próximo vídeo levará você ainda mais fundo nos cantos mais perigosos da Terra, onde a própria sobrevivência parece impossível.